Então o tema de hoje é força, onde nós encontramos força para combate. E por que combate também? Por que falar em combate, em guerra? E há uma luta espiritual. Eu me converti de muita luta na minha casa, de muita luta na minha família. A minha mãe estava doente, a gente estava vivendo uma situação em casa difícil. E aos olhos humanos não era possível ali vencer, né? Tudo que a gente podia fazer humanamente, em termos de tratamentos, de remédios, de tantas coisas que falavam para nós fazermos, nós estávamos fazendo. Mas mesmo assim, nós estávamos, parece que andando para trás. Eu falava que se existia inferno, e eu não acreditava muito em inferno, a minha casa parecia um inferno. Então, vivemos um momento muito difícil em todos os sentidos. Parte financeira, parte de relacionamento dos meus pais, a parte de saúde. Tantas áreas da nossa vida estavam difíceis. E foi nesse tempo que eu fui chamada para ir num culto de batalha espiritual. E eu não sabia o que era isso. Aliás, na verdade, eu não queria saber do que era batalha espiritual, porque na minha cabeça a gente não mexia muito em coisas do mal. Eu aprendi a não falar o nome diabo, satanás, essas coisas assim. Eu tinha receio, eu não queria nem saber nada sobre isso. Parecia que as palavras daquele pastor que estava ali pregando eram para mim. Então eu chorei muito naquela noite, e eu me entreguei totalmente ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, eu acho que eu não sei nada. Apesar de eu ser criada no Evangelho, apesar de eu saber muita coisa, desde pequenininha, parece que eu preciso aprender tudo de novo. Então eu fiz uma aliança com Deus aquela noite, e eu nunca mais fui a mesma. E eu entendi então também que havia uma luta, havia uma guerra espiritual. E nós travamos muitas guerras que a gente nem sabe. Ele dá o privilégio, ele dá a oportunidade de nós amadurecermos na fé, né, dentro dessas guerras. Ele dá uma oportunidade de você aumentar a sua fé, de você conhecê-lo mais através de um combate, de uma guerra espiritual. Senão, não haveria esses termos aí no Novo Testamento que o apóstolo Paulo falou tantas vezes. 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10 diz assim, verso 3: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Nós não devemos viver como as pessoas normalmente vivem, porque nós não lutamos segundo os padrões humanos. Nós não lutamos segundo as coisas que a gente vê, que a gente sente, que o nosso coração sente. Mas nós temos armas e um combate espiritual. E aí vai então essa primeira questão importante de você lutar contra a sua própria carne. Lutar contra aquilo que tenta te deixar pequenininho diante do problema. Porque o Senhor está com você. Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu lembrei, gente, eu assistia um desenho, vocês não vão achar que eu sou muito antiga não, hein? Mas eu assistia He-Man, não sei quantos aí assistiam, He-Man. Ele pegava a espada assim, eu tenho a força, né? E então ele vivia no país da Eternia,
ele lutava contra o esqueleto, né? Que era uma caveira lá. Era bem assim, se a gente for puxar para o lado espiritual, é bem isso daí, né? E a gente não vai falar assim, eu tenho a força em nós mesmos, porque nós mesmos realmente chega uma hora não tem nada, né? Eu tenho a força em Jesus. Em Jesus nós temos toda a força. Aí sim, né? Aí nós podemos realmente pegar essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? E dar uns golpes aí no esqueleto, aí no inimigo. Então, nós temos que lutar contra essa questão assim, você está sozinho, você não consegue nada, você não pode, você é fraco. Não, digo fraco. Eu sou forte. A segunda questão é a luta contra o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo tem um sistema todo que é totalmente contra as coisas do Espírito. Jesus falou assim, o meu reino não é desse mundo. Falou para o próprio Pilatos ali diante da tortura que ele ia ter, da morte, né, da crucificação. Ele falou assim, olha, se os meus fossem por mim, eu não estaria aqui, né? O meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é o reino do céu, é o reino que a gente fala no Pai Nosso assim, venha a nós o teu reino. E nós somos embaixadores desse reino. Então, muitas vezes as pessoas não vão entender essa questão espiritual, né? Quando as pessoas não entendem por que você abre mão de certas coisas que seriam até boas para você, mas que não vão te levar a nada. Quando você diz não para algo que seria muito prazeroso, tudo isso é você lutar contra as coisas do mundo, né? O mundo ele vai trazer uma competição na sua carreira. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo está falando para Timóteo, né? Que pregues a palavras, instes a tempo fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Se desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, olha Paulo aconselhando aí, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Olha, contrário do que o mundo fala assim, não, pare de sofrer, né? Não, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha Paulo já falando assim, ó, eu estou indo embora. E vamos lutar também agora, né? O último ponto, ou melhor, o penúltimo ponto, contra principados e potestades, contra dominadores das regiões celestiais. Efésios 6, né? A partir do verso 10 ali. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades, contra demônios das regiões celestiais. Portanto, né, cingi-vos os vossos lombos com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, coloque o capacete da salvação, embrace sempre o escudo da fé, com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno e, manejando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo no Espírito e fazendo notório o mistério do Evangelho, pela qual você é embaixador. Paulo falou embaixador em cadeias, e a gente pode até falar assim, somos embaixadores em liberdade, em cadeia, aonde o Senhor te colocar. Somos embaixadores em casa, na quarentena, somos embaixadores do reino de Deus. Onde nós estivermos, tem uma embaixada do céu, tem um lugar do céu. Você pode pedir anjos do Senhor, sim. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele é o Todo-Poderoso. E aí, adorando ao Senhor, declarando essa palavra, você está guerreando. Você está guerreando. Se preciso falar em voz alta, você fala. Se precisar orar em línguas, você vai orar.
se precisa fazer um jejum, ter um momento ali quieto, sozinho, você vai fazer. Se você precisa orar com outras pessoas, seja qual for a maneira que Deus te colocar para você guerrear, Deus ele vai te dando essa força para você combater esse problema que você está passando, essa guerra aí que você está passando, em nome de Jesus. Por último, há uma luta contra a morte. Nós vencemos a morte todos os dias. Nós cuidamos do nosso corpo para vencer a morte. Nós cuidamos das pessoas que a gente ama para vencer a morte. Nós cuidamos da nossa alma para que a nossa alma não se abata a ponto de também se entregar à morte. Nós lutamos no nosso espírito para que o nosso espírito tenha mais e mais o espírito da vida, que é o Espírito Santo. Então, com tudo isso, nós lutamos também contra a morte. Nós cuidamos daquilo que Deus nos deu, daquilo que o Senhor nos delegou, e cuidamos com zelo. Por isso que vencemos a morte também, todos os dias. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem, né? Aí vamos, os atletas aí, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível, né? Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. E aí vai então essa luta constante que nós temos para permanecer puros, para permanecer fiéis, para permanecer santos. Não é fácil, né? Estamos aqui submetidos a tanta coisa, mas o Senhor fala para a gente fazer, né? Para sermos santos. E Ele vai pegar uma igreja santificada, uma igreja pura, uma igreja sem mácula. Então nós nos abstemos de muita coisa. Nós nos afastamos mesmo e cuidamos então para que nenhum tipo de morte, né? Nenhum tipo de coisa que venha do pecado venha a nos tirar essa vida que Deus nos deu aqui, em nome de Jesus, que é a nossa rocha, né? Ali Davi, ó, com aquela pedrinha ali, né? Com a funda, podem vir com o que for, né? A gente vai em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos arregimentar muita gente aí para essa guerra final, para essa guerra que nós precisamos vencer no nome de Jesus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Quer dizer, a gente não consegue nem atingir o entendimento de Deus. Mas Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então nós vamos chegar no final. Nós vamos chegar naquele, sabe aquela fita lá que você corre, que você não está aguentando, você vai chegar lá. O amor do Pai, a comunhão de Jesus Cristo e a graça, né, do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te dando essa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.